O assunto de hoje, com certeza, vai dividir opiniões e muito provavelmente vai trazer um pouco de tensão. Desconforto é garantido, porque é um assunto em que nós, quanto torcedores e também quanto cidadãos, estamos diretamente inseridos na situação. Minas Arena versus Cruzeiro, Cruzeiro versus Minas Arena é a briga do século. Não, eu estou exagerando também, né? Eu acho que é a briga do ano. Isso, a briga do ano. Cruzeiro versus Minas Arena. Torcida do Cruzeiro se mobilizando para ir para as ruas para poder pressionar o governo do estado, pelo menos é assim que eu espero que seja, para que o Cruzeiro possa ter de volta a sua casa. Para que o Cruzeiro possa voltar a conversar, né, com a Minas Arena, porque não tem mais conversa, não tem mais diálogo. Muito provavelmente esse vídeo vai ser, inclusive, um pouco mais curto do que os normais, porque eu quero abordar um assunto aqui e, óbvio, vou deixar minha opinião, né? Porque esse aqui é o espaço opinião do Cláudio Silva. E o Cláudio Silva vai falar. Porque nós estamos no meio do turbilhão, no olho do furacão, a chapa tá quente, todo mundo tá brigando. E o torcedor do Cruzeiro se dividiu. E, mais uma vez, esse conteúdo aqui, esse material aqui, ele traz divisão. Ah, Cláudio, então você quer dividir a torcida do Cruzeiro? Claro que não. Eu quero colocar as coisas onde elas devem estar. Pelo menos tentar, né? Do meu ponto de vista, de onde eu consigo olhar. E eu confesso para vocês que até eu fico meio assim, dividido. Porque é muito opinativo. O que acontece? Redundantemente, eu repito, o Cruzeiro está brigado com a Minas Arena. E essa briga tem mexido com o nosso brio, tem mexido com o nosso ânimo, tem mexido com a nossa psique, tem mexido com o nosso coração, mexido com o nosso sentimento. Muitos de nós, e parte da mídia tradicional, ela volta-se ao Ronaldo dizendo que o Ronaldo tirou o Mineirão do Cruzeiro, tirou o Cruzeiro do Mineirão. Assim como alguns torcedores também pensam assim, óbvio, defendem o seu ponto de vista, execram o Ronaldo, xingam o Ronaldo. E a outra parte pensa o contrário, né? Entende que já era hora do Cruzeiro ter brigado com a Minas Arena, mas em um aspecto, em um ponto, todos nós discordamos, todos nós concordamos. Todos nós. O Cruzeiro tem que jogar no Mineirão. A gente queria a briga com a Minas Arena, mas a gente não queria que o Cruzeiro saísse do Mineirão, né? Porque a Minas Arena fez do Cruzeiro escravo. O Cruzeiro virou escravo da Minas Arena. Só que aí entra uma questão que é social e muito pessoal. Tem show. Tem shows. Quase toda semana tem show no Mineirão, seja dentro ou seja fora. Eu acho que tem um samba lá que todo final de semana rola. Não sei também, eu não curto essas paradas, mas tudo bem. Eu acho que rola. Porque tem dia que tem jogo e tem show. E nesses shows, torcedores do Atlético Mineiro frequentam, torcedores cruzeirenses frequentam. Isso é inquestionável. E quando um cruzeirense frequenta, entra uma questão meio que contraditória. Que questão é essa? E por que eu tô trazendo esse assunto aqui? Porque ganhou vida no Twitter. Ganhou conotação na rede social. Ganhou engajamento nos chats dos programas cruzeirenses. Porque o torcedor do Cruzeiro quer que a Minas Arena para de fazer shows para que o Cruzeiro... Quer dizer, não quer que para de fazer shows. Não é assim. Quer que libera o espaço do Cruzeiro, para o Cruzeiro jogar. E o torcedor atleticano não tá nem aí. Para ele, tanto faz, tanto fez. Ele tem campo agora. A partir do mês que vem, ele tem estádio. Ele não precisa do Mineirão para mais nada. Quem precisa do Mineirão é o torcedor do Cruzeiro. É o Cruzeiro. A instituição Cruzeiro Esporte Clube precisa do Mineirão. Quando nós cruzeirenses vamos para o estádio para poder assistir um show, nós estamos fazendo errado? Eu falo nós, gente, mas eu não me incluo nessa não, tá? Porque eu não participo desse tipo de show, vocês sabem bem qual é a minha religião, então eu não participo. Mas assim, não tô me tirando fora, porque eu falo nós, quando eu falo nós, eu falo da torcida do Cruzeiro em geral.
Quando nós frequentamos o espaço, nós estamos financiando e dando força para alguém que está lutando contra nós? A gente está dando munição para o inimigo? Porque, por exemplo, se a torcida do Cruzeiro parar de ir nos shows, torcedor do Cruzeiro parar de ir nos shows no Mineirão, a Minas Arena perde força, perde poder aquisitivo, econômico e diminui os seus shows, fica mais fácil para o Cruzeiro? Porque quando eu brigo, bato de frente com o Ronaldo e quero a qualquer custo o estádio, eu tô atirando no alvo errado ou não? Porque é opinião isso aí, né? Opinião, mas é uma opinião que quando você para ler um pouquinho e fazer um pouquinho só de conta, e eu não sei nada de matemática, quando você para fazer um pouquinho só de conta, você vê que o Ronaldo não está errado em tirar o Cruzeiro de lá, porque o Cruzeiro é escravo da Minas Arena. O Cruzeiro trabalha para a Minas Arena e fica com o resto. É igualzinho o processo de escravidão há 120 anos atrás. O escravo trabalhava e comia o resto. O escravo comia macaxeira, mandioca, o escravo fez a feijoada, teve que se reinventar, criou a feijoada, porque era o resto do porco. O resto do porco que ele alimentava para o senhor dele. O senhor dele se alimentava e o que sobrava ele pegava um resto de feijão, que era um feijão estragado também, misturava com o resto do porco e fazia essa comida que hoje é uma gastronomia maravilhosa. Feijoada. Fantástico. Quem é que não gosta de uma feijoada? É difícil ter alguém que não gosta. E o Cruzeiro era isso. O Cruzeiro colocava 60 mil pessoas, 50 mil pessoas, 45 mil pessoas no Mineirão e não ficava nem com a metade dos valores. Então, brigar com o Ronaldo sem analisar os números é ignorância. Mas é sua opinião. Você que escolhe para que lado você vai ficar. Quando nós vamos para a rua, daqui a pouco nós vamos. Para brigar, nós temos que brigar com quem? Com o governo do estado. Quando nós vamos no campo, no show, nós financiamos quem? Nós financiamos a Minas Arena. Então os três estão diretamente ligados em tudo isso. Mas, quando nós vamos curtir na nossa vibe, a gente está errado? Se eu vou, financio, eu tenho condição de entrar no processo de cobrança, e isso aqui, ó, muita gente vai falar assim, Cláudio, você está falando do Diogo Medeiros. Não estou falando apenas do Diogo Medeiros. Tem um monte de cruzeirense lá e influenciador de rede social que tá lá. Beleza, cara, é o que eu digo. O cara tá lá curtindo a vida dele, é a vida dele. Ele tem todo o direito. Todo o direito. Ele não está a trabalho. Só que entra uma questão que fica tensa, por quê? Por causa da galera que já jogou na rede social. E alguns nomes que são colocados eu não gosto muito de usar, porque eu acho que a gente tem que respeitar todo ser humano. A gente precisa ter um pouco de bom senso também e empatia. A galera tá xingando pra caramba. Aí eu te pergunto, é pra isso tudo? Tá normal, tá tranquilo? É isso mesmo? A vida do cara jornalística é uma coisa e a vida do cara pessoal, social é outra? Ou nós que somos figura pública não temos o direito de ter uma vida social tradicional? Aí eu falo por mim. Eu não posso. Eu, Cláudio Silva, eu não posso. A minha vida profissional hoje está diretamente... Eu sou uma figura pública. E graças a Deus reconhecida. A minha vida, eu não falo por mim, não tô falando do Diogo, não tô falando das outras pessoas. Eu tô citando só o nome do Diogo aqui, porque é o nome dele que tá no Twitter. É o nome dele que tá nas redes sociais. Então, por isso eu tô citando o nome dele aqui. Vocês sabem que eu tenho uma gratidão muito grande pelo Diogo. Muito grande. Mas aqui é o meu trabalho. A minha gratidão com o Diogo fica até eu ligar a câmera aqui. Eu respeito muito o trabalho dele, acho ele um cara fantástico, fantástico. E tô citando o nome dele aqui porque o nome dele tá na rede social e eu sei que se eu não citar o nome dele aqui, a galera vai vir no chat. Vai falar, você tá falando do Diogo, você tá falando... Não é só o Diogo que tá lá, ok? Só que eu não vou trazer o nome de mais ninguém. Porque isso aí já não rola, né, pessoal? Aí eu pergunto pra você, quer dizer, eu continuo na minha linha de pensamento. A minha vida social é ligada à minha vida profissional. Mas aí sou eu, Cláudio Silva. A minha é. Eu iria num show proporcionado pela Minas Arena, um show evangélico que fosse? Não. Eu não iria. Eu, Cláudio Silva, não iria. Falei evangélico que fosse porque eu sou evangélico. Eu não iria. Porque eu tô no meio de uma guerra.
Eu tô na briga. E se aí sou eu. Eu entendo que se eu for, eu vou estar alimentando, municiando o inimigo. Porque enquanto mais gente tem no show da Minas Arena, mais força a Minas Arena ganha contra o Cruzeiro. Mais show, mais força a Minas Arena ganha contra o Estado, mais show eles vão fazer e assim só vai aumentando. Aí as minhas palavras se tornam vazias. As minhas, Cláudio Silva, as minhas palavras se tornam vazias. Porque eu sou contra a Minas Arena, eu sou contra o governo do Estado, eu sou a favor do Cruzeiro. Se é o Ronaldo que tá encabeçando a parada em prol do Cruzeiro, eu tô com o Ronaldo. E acabou. Acabou. E se eu for para poder participar, eu, Cláudio Silva, me sentiria como alguém que está financiando. Mas isso é eu, ou sou eu, Cláudio Silva. Cada um, pessoal, pensa do jeito que quiser pensar. Cada um age do jeito que achar que tem que agir. Lógico, nós que somos figura pública, toda nossa ação vai gerar uma reação do público que nos acompanha. Isso aí é um fato inegável. Um fato inegável. Diogo Medeiros não tem que vir justificar nada pra ninguém, pelo menos é assim que eu penso. Quem tá lá, as outras pessoas que estão lá, outras pessoas importantes para o Cruzeiro que estão lá, elas não têm que vir justificar nada pra ninguém. É a vida pessoal delas. Só que tem um porém. A galera, quando vê falando a respeito da situação, complica. Complica porque o torcedor do Cruzeiro não perdoa. O torcedor do Cruzeiro não perdoa. Cláudio, você faria? Já disse. Eu, Cláudio Silva, não faria. Cláudio, você condena? Eu, Cláudio Silva, não condeno. Cláudio, você acha certo? Não, eu não acho certo. Então você está julgando os caras? Não, eu não estou julgando ninguém. Eu estou trazendo o assunto aqui porque o assunto está sendo tratado no chat da minha live, neste momento, lá no meu programa, que hoje eu estou de folga. Neste momento está sendo tratado lá no chat, viu? No chat. O pessoal está falando e alguns nomes pesados. Lá no Twitter, já ganhou engajamento, a galera já está descendo o bambu lá também. Aí eu achei que era um conteúdo pertinente para falar. A minha opinião, eu não faria, eu não faço. Eu associo a minha profissão com a minha vida pessoal. Eu, Cláudio Silva, tô com o Cruzeiro independente de qualquer coisa. Se eu tiver que fazer greve de fome por causa do Cruzeiro, eu vou fazer. Eu, Cláudio Silva.